Antes de a gente abrir então o noticiário e começar o nosso papo matinal, quero dar mais uma vez as boas-vindas aí ao Gabriel Azevedo, tudo certo? Tudo certo, Silvio, um prazer estar aqui, agradeço muito o convite, uma honra. Muito bacana ter você aqui na nossa bancada hoje. Então a gente começa com o noticiário internacional, mais uma vez, noticiário que preocupa o mundo todo, causa tensão. Na noite de ontem, quando já era madrugada no Iraque, o Irã promoveu o seu primeiro ato de retaliação aos Estados Unidos pela morte do general Qasem Soleimani. O país persa atacou bases aéreas ocupadas por tropas dos Estados Unidos a oeste e norte do Iraque. Vamos direto para Nova York, a gente tem conosco conexão com a Mariana Jangiacomo. Bom dia, Mariana, tudo bem com você? Quais são aí as últimas informações que você tem para trazer para a gente? Oi, Silvio, bom dia a todos. Olha, Silvio, ontem, depois desses ataques, o presidente norte-americano Donald Trump se reuniu com os secretários na Casa Branca. Então, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Mark Esper, e o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, foram à Casa Branca para discutir essa situação. Mais tarde, Donald Trump publicou uma mensagem apaziguadora no Twitter. Então, ele disse que está tudo bem, reconheceu esses ataques de mísseis iranianos a bases militares norte-americanas no Iraque e disse que ainda estava analisando a situação e que faria um novo pronunciamento ainda hoje, nesta quarta-feira. Então, a gente ainda não tem informações sobre vítimas e sobre os danos causados por esses ataques. Agora, da parte do Irã também, temos já reações e pronunciamentos. O ministro de Relações Exteriores do Irã disse que essa resposta foi uma resposta proporcional, foi uma medida proporcional ao ataque militar norte-americano que matou Qasem Soleimani e disse que o Irã não quer escalar os conflitos. Só que apenas algumas horas depois do ataque, Silvio, a Guarda Revolucionária, que é a guarda da qual Qasem Soleimani era general, um exército ligado ao Ayatollah do Irã, líder supremo do Irã, Ali Khamenei, publicou um vídeo, fez ali um pronunciamento nas mídias estatais do Irã, dizendo que se a América revidar a esse conflito, então o Irã trará novos e maiores ataques aos Estados Unidos, Silvio. Então, por aqui, a situação, claro, é de bastante preocupação. A gente ainda aguarda, todo mundo aguardando com muita ansiedade esse novo pronunciamento do presidente Donald Trump, Silvio. Mariana, agora uma outra informação ali chamou muita atenção a foto. A gente, para quem está nos acompanhando em imagens, a gente vai até exibir a imagem do funeral do general, aquela concentração de pessoas, um tumulto, uma enorme confusão, que inclusive deixou mortos, né? 56. Pois é, Silvio. A mídia estatal iraniana disse que foram pelo menos 56 mortos, além de mais de 200 pessoas feridas por causa de um tumulto, uma confusão durante esse funeral. A mídia estatal também não deu mais explicações sobre o que teria provocado esse tumulto, disse apenas que era uma concentração muito grande de pessoas, então alguma confusão teria acontecido ali, matando esse número grande de pessoas, realmente impressionante. Agora, o que acontece, Silvio, é que de fato milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas foram às ruas para esse funeral de Soleimani, que passou por várias cidades, na verdade, do Irã, até chegar à cidade natal dele, onde ele foi enterrado. Então, realmente, isso causou muita comoção e o tamanho desse funeral deu para a gente perceber, mostrou a influência que Soleimani tinha naquela região, realmente foi um acontecimento, a morte dele causou muita comoção no país. Impressionou ainda mais porque o Irã vinha em uma série de protestos, contra o governo, inclusive por causa da situação econômica por lá, que está difícil, muito também em parte por causa das sanções econômicas aplicadas, impostas pelos Estados Unidos, e agora, dessa vez, os iranianos deixaram então os protestos de lado e saíram milhares de pessoas nas ruas por causa desse funeral que acabou em tragédia, Silvio? Mariana, bom dia, Elvine. Eu queria que você contasse para a gente um pouco da impressão dos americanos. Qual que tem sido a reação popular desde o primeiro ataque aí dos Estados Unidos ao Irã? É mais de defesa ao presidente americano Donald Trump? É mais de preocupação com o que tem acontecido? O que dá para contar dessa reação dos americanos?
Olha, Vini, o país aqui, os Estados Unidos, é um país muito dividido, né? Então, realmente, o ponto de vista sobre essa situação depende muito do seu ponto de vista político, né? Do partido no qual você vota, do partido no qual o americano vota. Então, ontem a agência Reuters divulgou uma pesquisa dizendo que 71% dos americanos acreditam que os Estados Unidos e o Irã devem entrar em guerra nos próximos anos. Essa pesquisa foi divulgada ontem à tarde, antes mesmo desses ataques do Irã às bases militares norte-americanas no Iraque, e essa pesquisa disse também que 53% dos norte-americanos não concordam com a conduta do presidente Donald Trump em relação a esse assunto. Agora, essa resposta, como eu disse, depende muito do partido político do entrevistado. Então, de acordo com a pesquisa, entre os entrevistados do Partido Democrata, que votam no Partido Democrata, ou os eleitores independentes, que são aqueles que votam pelo candidato e não pelo partido, essa insatisfação cresceu com esses conflitos entre os Estados Unidos e o Irã. Agora, entre o eleitorado do Partido Republicano, né, ou seja, do presidente Donald Trump, os níveis de insatisfação e satisfação continuaram os mesmos. Então, o que eu vejo por aqui é isso, é um país muito dividido, com alguns americanos, na verdade, todo mundo muito preocupado, é claro, com essa escalada dos conflitos. A gente lembra que essa está longe de ser a primeira vez em que os Estados Unidos se envolveram em um conflito com o Oriente Médio, por isso a possibilidade de uma guerra é algo muito mais factível, né, muito mais próximo da realidade para a população norte-americana. Mas é um país também que se divide. Alguns concordam com a medida de Donald Trump. O Partido Republicano, muitos políticos do Partido Republicano já saíram em defesa de Donald Trump e acreditam que sim, os Estados Unidos precisam de fato atacar o Irã, realmente precisam se defender, veem o Irã como um inimigo, e outros já se mostram mais preocupados, acreditam que, na verdade, os Estados Unidos não deveriam incentivar essa escalada de tensões no Oriente Médio. Agora, vale lembrar que até mesmo no Partido Democrata, né, como são várias vertentes do partido, existem candidatos mais moderados, outros mais à esquerda, por exemplo, o pré-candidato Joe Biden, pré-candidato às eleições deste ano, que se mostra como um pré-candidato mais ao centro, né, do Partido Democrata, não defende, diz que não lamenta a morte de Qasem Soleimani, mas mesmo assim disse que Soleimani é um terrorista, mas mesmo assim critica Donald Trump pela forma como tudo isso foi feito. Então, é isso, Vini, é um país dividido, mas é claro, todo mundo preocupado, né, de certa forma, com esses conflitos. Muito bem, muito obrigado pelas informações, Mari. Bom dia, bom trabalho aí para você. Muito obrigada, um ótimo dia a todos. Daqui a pouco a Paulinha também vai trazer informações sobre uma outra tragédia, né? A queda de um avião, de um Boeing no Irã. Mas antes, Gabriel Azevedo, queria perguntar para você aí tuas impressões sobre todo esse caos, né? Essa crise no Oriente Médio. E aproveitando também o ensejo pelo fato de você ser político, a Mariana trouxe agora um número interessante, 70% dos americanos ali acreditam numa possível guerra entre Estados Unidos e Irã. O quanto uma guerra agora, num ano eleitoral, já que o Donald Trump vai às urnas em novembro, pode ajudá-lo ou não? Americano, de um modo geral, principalmente os republicanos, aparentemente aprovam, né? Mas qual é a tua avaliação? Bom, cachorro mordido por cobra tem medo até de salsicha. O americano sabe que possibilidade de guerra acontece porque é um país que já se meteu em vários conflitos internacionais. Para resumir o caso Irã e Estados Unidos, eu acho que é importante deixar claro que o Irã é uma ditadura horrível, teocrática, né? A força, quer dizer, é uma organização terrorista, e o Soleimani, o seu chefe, ele era um torturador e um genocida. Posto isso, na minha opinião, né, não foi correto o seu assassinato fora de combate, ordenado pelo Trump, por questões não apenas estratégicas, mas considerando as questões ético-políticas, humanitárias e democráticas, né? Democratas, eles não saem por aí matando autocratas, né? Quem está submetido a um regime democrático, com instituições, tem que seguir o que os americanos, pelo menos os razoáveis, gostam de louvar, que são os checks and balances, as instituições. Se for para o Trump atacar todo autocrata genocida, a lista é muito grande. A lista é muito grande. Então, eu acredito que isso tem que ser colocado. Em relação aos efeitos, por incrível que pareça, eu acredito que o que aconteceu ontem é mais um exemplo de diminuição de temperatura.
os iranianos fizeram questão de dizer após os ataques que estavam respondendo à altura. Ora, nenhum drone invadiu o espaço aéreo americano e fulminou com um ataque um grande personagem da política americana. Isso não aconteceu. Ou seja, eles fizeram encenado uma série de ataques num país vizinho, né? Em seguida, enterraram o general morto e já correram para o Twitter para, inclusive, twittar em inglês: "We do not seek escalation of war." Nós não procuramos aumentar, né, o conflito, não queremos guerra. Então, eu acho que, apesar disso ser uma situação terrível, que gera, obviamente, apreensão, ela representa muito mais algo orquestrado. O Ayatollah sai dessa situação até bem, porque ele, há algumas semanas, vinha enfrentando o seu regime protestos que queriam mais democracia, uma crise econômica no Irã já derrubou 10% do PIB. Então, eu acho que, nesse cenário, o Irã e seu Ayatollah estão jogando para dentro e Trump também. A gente cansa de ver e já conhece o cenário americano, quando as coisas não estão tão bem por dentro, as pessoas tentam criar um clima por fora. O que me causa estranheza, mas o Trump não deve ser lido pelas linhas políticas tradicionais, é que o cenário interno americano é positivo, né? A economia recuperando, o cenário de emprego voltando, então alguém há de pensar por que é que o Trump está fazendo isso. Eu acho que o difícil é tentar interpretá-lo pelas regras políticas convencionais. Agora, Drilis, olha só, pegando carona aqui então nesse finalzinho da resposta do Gabriel, de que a resposta teria sido para dentro, né, no caso do Irã, aparentemente eles colocaram até as bandeirinhas do Irã, né, as autoridades que foram ao Twitter também, ali copiando o que o presidente Donald Trump fez anteriormente, aparentemente está tudo bem ali, né? A gente ainda não sabe, evidentemente, o número de mortos, etc e tal, nesse ataque às bases americanas, mas parece que era tudo calculado, tudo controlado, né? É um jogo de cena do Irã pautado pela covardia e pela lógica, né? Eles sabem que eles não têm a menor condição de estabelecer, de emparelhar um poderio bélico dos Estados Unidos numa guerra que eles iriam ser dizimados e provavelmente nem Rússia, nem China, que estão nesse jogo geopolítico, iriam apoiá-los frontalmente numa guerra aos Estados Unidos. Isso é absolutamente improvável de acontecer. Eu concordo com o Gabriel de que, eventualmente, o Irã é um Estado que impõe o terror como instituição, que o Soleimani era um terrorista aparelhado exatamente pelo Hamas, aparelhado pelo Hezbollah, que tinha intenções exatamente de estabelecer uma política de terror. Eu só discordo dele no seguinte sentido: eu acho que o Trump não fez uma política para dentro, não fez uma política interna. Ele realmente poderia, eventualmente teria informações do Pentágono de que o Soleimani tinha exatamente planos terroristas de expandir os braços do terrorismo. E a política do Trump, eu acho que sim, seja no seguinte sentido: de estabelecer limites a esse tipo de política de terror, né? Os Estados Unidos sempre traçaram como polícia do mundo, essa expressão que os progressistas odeiam, mas eu acho que é fundamental estabelecer que o mundo sempre teve esse tipo de guerra imperialista entre superpotências ou potências subliminares entre essas superpotências que querem de alguma forma dominar o mundo. Eu prefiro uma potência americana que preza pela liberdade, pela democracia, pelo respeito aos direitos humanos, do que uma política baseada no ressentimento, no ódio, na intolerância com mulheres, com homossexuais, como é o caso do Irã. E, eventualmente, se o Trump não ataca todas as cabeças terroristas, todos os autocratas terroristas, pelo menos ele atacou, ele assassinou planejadamente, objetivamente, uma das cabeças eventuais da Hidra. O Soleimani, todo mundo sabe, talvez fosse o maior terrorista, maior líder terrorista atual, que tinha o status de uma eminência parda. E quando ele mata, eventualmente, o Soleimani, não que ele paralisa toda a ação terrorista mundial, mas ele paralisa, pelo menos por um instante, o prosseguimento, a inteligência que se articula em torno de um Soleimani. É impressionante, né, como grande parte da mídia progressista se coloca contra qualquer coisa, contra uma política imperialista dos Estados Unidos. Eu sou muito pragmático nesse sentido. Eu acho que existe essa guerra imperial pelo controle sociocultural do mundo e eu sou plenamente favorável dos Estados Unidos. Eu acho que ele não fez, o Trump, uma política interna, porque ele está muito bem economicamente. O processo de impeachment que moveram contra ele
que os democratas moveram contra ele foram um tiro de canhão no pé. Eventualmente isso aumentou a popularidade do Trump. Eu acho que, eu vou falar uma coisa que talvez assuste muitas pessoas, eu acho que o Trump fez um contra-ataque humanista em torno de um princípio de liberdade. É isso mesmo. Foi um contra-ataque. Eu estou sendo um pouco irônico, mas nem tanto. Um contra-ataque humanista contra o terror. Os Estados Unidos, em que pese interesses geoeconômicos, financeiros, que todo mundo tem, todas as pessoas têm, o Irã tem, a Rússia tem, a China tem, os Estados Unidos também tem. Mas eu, de uma maneira talvez um pouco cínica, prefiro confiar nos interesses financeiro-políticos de um país que preza pela liberdade, pela democracia, pelo respeito aos direitos humanos. Nesse sentido, pragmaticamente, ainda tendo as subintenções do Donald Trump, eleitorais, que eu acho que não existem, porque ele está praticamente reeleito, ele fez uma atitude humanista, assim, de ataque pontual e objetivo a um terrorista que era uma das cabeças da Hydra terrorista mundial. O Gabriel tem um contraponto aí, pelo que eu estou percebendo aqui. Eu acredito que, já para usar o exemplo, a analogia mitológica de Hidra, o Trump não entende tanto da mitologia grega, porque quando você corta uma cabeça de Hidra, o que acontece é que nascem outras. Exatamente. Os Estados Unidos me parecem repetir alguns erros, e com Trump isso não é diferente. Basta observar o Irã. O Irã de hoje é resultado da intervenção norte-americana no passado para derrubar o Shah e tentar colocar um aliado para resolver a situação local. Obviamente isso piorou, criou uma autocracia local que agora, quem pariu Mateus que o embala. Por que eu acho, Adriles, e discordando de você, data máxima vênia, que não é exatamente uma ação humanista e tampouco estratégica? Basta lembrar, meu caro, de 2005 no Iraque. Ou seja, lá vamos nós, vamos exportar democracia, vamos resolver o nosso grande inimigo. Gente, olha o que virou o Iraque anos depois. Aliás, ontem tomaram chega para lá dos iraquianos para os Estados Unidos saírem de... Criaram um lamaçal, daquilo veio o ISIS, né, o Estado Islâmico, que expulsou uma série de migrantes, gerando uma crise humanitária na Europa, aumentando o populismo exacerbado no continente europeu. Ou seja, cada ação não calculada e não cirúrgica em política internacional gera desdobramentos que prejudicam todo mundo. No caso aqui do Brasil, obviamente, daqui a pouco a gente pode ver de novo caminhoneiros nas ruas e nas estradas por conta do aumento dos combustíveis, porque uma ação, vou botar aqui muitas aspas, humanista, de um certo presidente, resolveu esfacelar um líder político iraniano. Exato. E mais uma coisa para te contrapor, você me desculpe, é um mundo que não conta com polícia, tampouco os Estados Unidos, tampouco outra pessoa. Uma ação que se quer global, já que os Estados Unidos quer pensar no bem de todos nós, precisa de uma atenção de todos. Você veja que a nota emitida pelos europeus foi conjunta, Alemanha, França, Inglaterra. Por quê? Porque ali está um continente, de acordo com as medidas geográficas, que pode ser atingido por mísseis iranianos. Exatamente. Então, assim, é muito cômodo para um país que está em outro continente bagunçar uma região que, obviamente, já foi bagunçada por uma ação antiga de grandes potências mundiais, fazer isso de maneira irresponsável. Então, assim, sob o ponto de vista democrático, não se faz isso. Se você está defendendo a liberdade e a democracia, sejamos coerentes. Um país que é democrata não elimina outras pessoas ao seu livre querer. Há um Congresso americano, é claro. Sim. Se há uma ação de guerra, um presidente, um chefe de executivo não pode agir por conta própria. Ele precisa de autorização congressual. Então, assim, como professor de Direito Constitucional, Teoria Geral do Estado, eu não posso aqui dizer que a ação do presidente americano honrou, eu acho que você também é fã deles, os Founding Fathers. E como diria Benjamin Franklin, né? Não há guerra boa e não há paz ruim. E olha